Hoje, 1º de outubro de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta segunda-feira. Uma segunda-feira amarga para o futebol de Santa Catarina. A derrota da Chapecoense para a equipe do Ceará não estava nos prognósticos dos catarinenses e a Chapecoense fica na zona de rebaixamento. E vai ser uma luta inglória para que a Chapecoense consiga fugir daquela situação. Menos mal para a equipe do Criciúma, que conseguiu um belo resultado e conseguiu aí somar mais 3 pontos na tabela. Mas isso aí é assunto para nós discutirmos na segunda parte do programa, quando vamos apresentar a tabela e os resultados do que aconteceu no futebol brasileiro neste final de semana. E uma projeção também para os próximos dias que antecedem a eleição brasileira, onde todos os brasileiros vão ter que ir às urnas, isso já no próximo domingo. Mas ontem tivemos um jogo aqui na cidade de Itajaí, onde a equipe do Clube Náutico Marcílio Dias e o Almirante Barroso se enfrentaram, e o Ingo esteve lá, acompanhou de perto esse jogo e vai nos contar a história desse jogo. O jogo foi bom, Ingo? Olá, boa tarde a você, ao pessoal da Univale. Realmente, o primeiro tempo já não existiu. Foi um jogo muito morno no primeiro tempo, poucos lances de gols e realmente o jogo começou a dar um andamento maior na segunda etapa, que até os 20 minutos da segunda etapa o Marcílio dominou totalmente o jogo, inclusive na transmissão que fiz. Eu comentava que o Almirante Barroso ainda não havia voltado para o segundo tempo no estádio Hercílio Luz ali, o Marcílio dominava o tempo todo, o segundo tempo, era uma questão só de tempo para que o Marcílio Dias pudesse fazer o gol, e aí começaram as alterações. Aí não entendi a alteração do Teco, na qual ele tirou o Dandan e colocou o Ayrton, que era um jogador que há muito tempo não vinha jogando pelo Marcílio Dias, há muito tempo não entrava na equipe, então esperava-se que entraria o Sabiá, porque na última vez que jogou Sabiá, Abner e Schwenk, o Marcílio precisava vencer o Metropolitano e venceu por 2-0. Ontem o Marcílio Dias precisava vencer, então se esperava um ataque como o Schwenk, Sabiá e o Abner, e na verdade entrou o Ayrton no lugar do Dandan, então não entendi a alteração, e aí a partir desse momento houve um lance na frente da área da equipe do Marcílio Dias, uma falta em cima do Max, que o árbitro Célio Amorim acabou não marcando. O Almirante Barroso saiu no contra-ataque pela esquerda e quando o Andrezinho passou pelo Aleph, o Aleph, que já tinha o cartão amarelo, acabou derrubando o Andrezinho, evitando o contra-ataque. E aí o Célio Amorim, acertadamente, nesse lance, porque a falta ele não havia marcado, ele expulsou o Aleph e daí em diante houve as alterações, houve o decorrer do jogo, mas o placar não saiu, na minha opinião, prejudicial para o Marcílio Dias. Achei que o empate não foi um bom resultado, até porque... Na verdade, o empate não agradou para nenhum dos dois, até pelos próprios resultados. Com o resultado dessa última rodada, o Tubarão acabou assumindo a segunda colocação, e o Marcílio Dias e o Almirante Barroso continuam ali na mesma situação, o Almirante Barroso à frente do Marcílio Dias. Então, o Brusque lidera com 12 pontos, o Tubarão foi a 8 com a sua vitória, o Almirante Barroso fica na 3ª posição e o Marcílio Dias fica na 4ª posição. Quer dizer, morrer abraçado. Quer dizer, tem um retorno agora para recuperar. Este resultado para o Marcílio foi péssimo. Se daqui a um tempo a gente falar sobre perdas de ponto que fizeram falta, contra o Tubarão, a gente no início do campeonato, a gente ficou meio desconfiado. A equipe do Tubarão é uma equipe que veio de Série D, veio de Série A do Campeonato Catarinense, então, o empate ainda foi um bom resultado. Agora, ontem, esses 2 pontos vai fazer muita falta, porque se tu vê a tabela do Almirante Barroso, se reverteu. O Almirante Barroso agora pega o Tubarão em casa, pega o Brusque em casa, pega o Marcílio Dias em casa, enquanto que o Marcílio vai ter que ir a Tubarão jogar contra o Tubarão. A última partida. E tem que ir a Lages jogar contra o Inter de Lages, lá no estádio lá, de Lages, lá. Então, é realmente muito complicada a tabela para o Marcílio Dias, enquanto que o Almirante Barroso, que tem um time, vamos dizer que bom time do Almirante Barroso, pode ter chance aí de classificar. Tá, esse predomínio que você falou do Marcílio Dias foi um predomínio falso, um predomínio sem qualificação?
onde o Almirante Barroso se segurou, o empate talvez na cabeça dos treinadores da comissão técnica do Almirante Barroso, o empate era bom para estar jogando fora. Eu não vejo dessa maneira que o empate venha a ser bom nem para Marcílio Dias, nem para o Almirante Barroso. Então, esse domínio do Marcílio Dias foi um domínio fictício? Hilário, na verdade, foi... Porque nós, no segundo bloco nós vamos apresentar os melhores momentos, porque o pessoal está lá ainda catando para ver se acha alguma coisa para botar aí. Eles vão achar dois melhores momentos. Uma grande defesa do Henrique, o goleiro do Almirante Barroso, a 47 do segundo tempo. E no segundo tempo, uma grande defesa do Luiz Carlos no chute do Paquetá. Foi o que houve de momento. No restante, a gente que fez trabalho de campo lá, não vimos nada de anormal. Agora, o que você atribui a isso? A equipe do Clube Náutico Marcílio Dias vinha jogando bem, mantendo aí uma boa postura dentro de campo, inclusive até enaltecido pelo treinador do Marcílio, com aquela dobradinha, sai Sabiá, entra Schwenk, sai Schwenk, entra Sabiá, entra Dandan e tal. Não está funcionando mais. Não, o receio de perder, Látio. Foi o receio de ambas as equipes de perder o clássico. Então, nem Marcílio, nem Almirante Barroso arriscaram o jogo. O Marcílio teve o jogo na mão, como eu já comentei, até 20 minutos do segundo tempo, que deveria entrar o Sabiá, porque não entendi. O Sabiá foi titular contra o Inter de Lages, foi titular contra o Tubarão no primeiro jogo, foi titular contra o Brusque e ontem foi para o banco e na hora do Sabiá entrar entre aqueles 20 minutos do segundo tempo, o Sabiá não entrou. O Sabiá não entrou no jogo, ficou de fora do jogo. Quem entrou foi o Ayrton. Então, não entendi, vou essa semana até conversar com o Teco, que a gente fala abertamente, qual é a ideia dele de colocar o Ayrton e não o Sabiá para resolver a situação do jogo. Tanto que no final foi feita a mesma pergunta para os dois treinadores. Tu acha que tu perdeu 2 pontos ou você ganhou 1 ponto, né, no jogo de hoje? O do Almirante Barroso, Chiquinho Lima, colocou, não, para mim, eu acredito que esse ponto veio bem, para nós foi lucro. E o Teco, da mesma forma, achou que o empate foi um bom resultado, mas havia o empate do que perder. É que, na verdade, com esses resultados que aconteceram, eles ressuscitaram o Tubarão. O Tubarão não começou bem a competição. O Tubarão começou empatando com o Marcílio aqui. Os dois vão depender, na verdade, agora do Brusque. Porque o Brusque joga 2 jogos seguidos contra o Tubarão. Joga fora e joga em casa. A tabela do retorno, o Marcílio Dias joga contra o Operário de Mafra, joga fora, joga em casa. O Almirante Barroso joga em casa contra o Inter, joga fora contra o Inter. Então, lá e cá, é um time para 6 pontos. Agora, uma novidade, parece, hoje saiu pela manhã, parece que o jogo do Marcílio Dias, lá em Itaiópolis, contra o Operário de Mafra, vai ser sexta-feira, às 15h30. Tá, e um detalhe, o horário do jogo, que foi trocado para as 10h30, teve influência na presença do torcedor? O que você pode analisar na frequência dos torcedores, tanto de Almirante Barroso quanto do Marcílio Dias? Esse horário é bom ou não é bom? A diferença de público ficou parece que muito pouco, 10 a 20 torcedores a mais do que foi no último domingo, no período da tarde. Mas assim, é visível a falta de rendimento dos atletas no período da manhã. Então, talvez até por isso que a gente não havia comentado sobre isso, mas eu falei, o primeiro tempo não existiu. O primeiro tempo, assim, péssima qualidade de jogo. Acredito que o relógio biológico dos atletas ainda não estava funcionando. Então, visivelmente, assim, uma manhã bem abafada, foi o desgaste e a falta de condição dos jogadores de jogar no domingo de manhã. Mas tem que estar pronto, porque o Marcílio joga sexta lá em Itaiópolis, joga na quarta-feira aqui em Itajaí contra o Operário de Mafra, talvez já no Camilo Mussi, e aí no domingo, novamente, 10h30, pega o Almirante Barroso. É que essa última rodada repete-se como a primeira do retorno, é isso? Por isso que o Marcílio joga com o Operário lá em Itaiópolis e depois já joga com o Operário aqui. Todos os clubes fazem o vai e volta, ou como o Almirante Barroso joga em casa, depois joga fora também. Tá, e um detalhe, a nossa equipe técnica aqui está batalhando tanto, desde ontem, estão batalhando para achar os melhores momentos. Eu até disse para o seguinte, pega aí o Gandula, pega o hino nacional, para nós poder dar uma olhadinha, pelo menos aí, dar alguns segundos de melhores momentos da equipe do Marcílio Dias. Mas nós vamos ao intervalo, e aí dá mais um tempinho pro pessoal lá em cima, para o pessoal preparar esse material. Vamos ao nosso intervalo e voltamos em seguidinho.
Bom, estamos de volta e esse nosso segundo tempo nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que foi palco do clássico nesta Copa Santa Catarina e que o Ingo fez um comentário e achou um futebol pouco producente, tanto por parte do Almirante Barroso quanto por parte do Marcílio Dias. Falou do público e agora vamos falar um pouquinho também sobre a arbitragem do Célio Amorim, que foi o comandante desse espetáculo. Teve 2 expulsões? Teve 2 expulsões, Eladio. O Célio Amorim, a princípio foi tranquilo. O único lance que causou essa polêmica foi a falta na frente da área em cima do Max, que ele havia não marcado, mas é questão de interpretação. A expulsão do Aleph, da equipe do Marcílio Dias, do lateral, foi uma expulsão justa, já havia o primeiro amarelo, e a expulsão do Maninho, totalmente desnecessário, o Maninho fora de campo, empurrando, e então totalmente desnecessária. Até acredito que devido à primeira expulsão ali, o lance da falta que Celinho não havia marcado, pesou na expulsão do Maninho, então logo 5 minutos depois que ele expulsou o Aleph, ele já expulsou o Maninho, e aí o ambiente voltou à normalidade. Então, em termos de arbitragem, Celinho tranquilo aí, vai ficar hoje aí na semana, porque é de Itajaí, a semana em Itajaí, a torcida, se tiver que cobrar alguma coisa, vai encontrar ele por aí. Bom, o resultado da Copa Santa Catarina, Marcílio Dias, jogando em casa, empatou com o Almirante Barroso em 0-0, o Tubarão colocou 5-1, esse Operário aí está com um cesto de gol aí que não é fácil, 5-1 no Operário. O Brusque venceu o Internacional por 2-0 jogando na cidade de Brusque. Na outra chave, o Figueirense venceu o Hercílio Luz por 1-0. Metropolitano e Beck jogam hoje e o Fluminense empatou com o Joinville em 2-2. Com esses resultados, na chave A, o Hercílio Luz lidera com 9 pontos, seguido do Joinville com 8, que vem aí também o Figueirense já entrou na parada com 7 pontos. Na quarta posição vem o Fluminense com 3, o Metropolitano e o Beck, que tem um jogo a menos, tem 1 ponto cada um. Na chave do Marcílio Dias, o Brusque lidera com 12 pontos, o Marcílio Dias, o Tubarão assumiu a segunda liderança com 8 pontos, o Almirante Barroso vem na terceira posição com 5 pontos, na quarta posição vem o Marcílio Dias com 5 pontos, depois vem o Internacional com 3 e o Operário de Mafra com 0 pontos. Vamos ver o que o Teco tem a nos falar a respeito desse jogo, desse empate contra a equipe do Almirante Barroso. Vamos dar uma olhadinha? Setor onde nós temos segurança no nosso setor, no setor que nós temos uma eficiência alta. No jogo contra o Brusque nós tivemos algumas dificuldades pelo lado esquerdo, por isso nós optamos pelo Léo Rigo ir na lateral esquerda e o Igor entrar na zaga. O Aleph foi expulso, um lance bobo. Nós já colocamos o Bruno no jogo. O Bruno é o substituto para a próxima partida, já entra jogando. Teco, como que você viu a equipe do Marcílio Dias nessa partida contra o Almirante Barroso? E o Almirante está considerando que pontuou, fez 1 ponto. Você acredita que o Marcílio Dias fez 1 ponto ou perdeu 2? Na verdade, quando a gente joga no nosso domínio, a gente busca os 3 pontos, né? Nós jogamos dentro de casa, nós precisamos buscar os 3 pontos, né? Penso que o Marcílio, nessa manhã, buscou propor o jogo, os números não vão mentir, são 12 finalizações contra 3 finalizações do Almirante Barroso. Posse de bola 65% da equipe do Marcílio, 35% da equipe do Almirante Barroso. Nossas trocas foram para frente para buscar o resultado positivo. As trocas do Almirante Barroso trocaram para se defender. Felizmente nós pecamos aí nesse último terço de campo, procurar corrigir, estamos tentando corrigir essa finalização para que a gente possa lograr êxito nas partidas. É uma situação complicada, até pela própria classificação que nós passamos aqui agora. É uma classificação em que deixa a equipe do Marcílio Dias, que tem que correr atrás do prejuízo, apesar que tem agora o jogo contra o Operário para encerrar o primeiro turno, e depois vai jogar. O Almirante Barroso pega o Internacional, última rodada do turno. O Marcílio Dias pega o Operário, jogo já confirmado pelo Ingo na sexta-feira. E o Tubarão pega a equipe do Brusque. Termina aí o primeiro turno e o segundo turno começa com esses jogos, só com a troca de mando de campo.
acredito eu que esse resultado deram vida e gás para a equipe do Tubarão, e o Tubarão cresceu na competição, aí vai ser complicado para recuperar. Vai ter que recuperar o Marcílio Dias lá contra o Tubarão, que é o último jogo, e o Almirante Barroso também joga fora com o Tubarão, né? Joga fora com o... Ainda não, a última... Joga fora com o Inter, mas joga em casa com o Tubarão. Ah, joga em casa com o Tubarão. No decorrer da rodada, provavelmente, se tudo caminhar, se caso o Brusque consiga fazer resultado em cima do Tubarão, principalmente aqui no Augusto Bauer, pode acontecer na última rodada o Clube Náutico Marcílio Dias e o Tubarão lá em Tubarão decidir a segunda vaga, até porque acredito que a primeira do Brusque, dificilmente alguém vai tirar a primeira vaga do Brusque. Pois tivemos também a rodada da Série C do Campeonato Catarinense. O Atlético Itajaí, até então invicto, foi até Criciúma enfrentar a equipe do Próspero e sofreu a sua primeira derrota dentro da competição. Eu acho que uma hora ia perder, e que se perdesse teria que perder para a equipe do Próspero, que é uma equipe que está brigando, mas mesmo assim a equipe do Atlético Itajaí agora ainda divide a liderança com a equipe do Próspero. O Próspero encostou, Itajaí tem 12 pontos e o Próspero tem 12. Dá para classificar os dois, né? A questão ali é primeiro e segundo lugar. Eu acredito que o Itajaí perdeu na hora que não podia perder, porque vai ficar difícil agora a classificação em primeiro lugar. E se caso terminar em segundo, provavelmente vai pegar o Caçador. A diferença de gols entre a equipe do Próspera e do Clube Atlético Itajaí é de 10 gols, enquanto... É aquela goleada de 14-0 que fez a diferença. Ele tem 14 gols tem 11 gols, então dá uma diferença de 10 gols ali, mas o Atlético Itajaí, ele pega o Curitibanos aqui em Itajaí, e aí precisa colocar, para começar o equilíbrio, precisa colocar 10 gols já no jogo aqui de Itajaí e depois ficar de olho no jogo do Orleans e Próspera, quanto é que vai ser o resultado lá, para ir colocando gols aqui e somar o saldo de gol. Caso contrário, provavelmente Próspera e Carlos Renault e Clube Atlético Itajaí e Caçador. Isso você está falando exatamente porque a equipe do Caçador está liderando a sua chave e vai ser realmente a bola da vez nessa competição. Então, quem puder fugir dele na hora do mata-mata, é melhor. O time deles é até um time razoável, o do Caçador. Mas o time do Atlético Itajaí, pelo elenco que tem, hoje tu poderia, analisando as outras equipes, dizer assim, não, o Atlético Itajaí vai subir, ele vai ser campeão. Só que tu vê dentro de campo, como a gente viu na quinta-feira e ontem lá na cidade de Criciúma, os atletas eles têm que ficar mais concentrados no jogo, dá aquela impressão assim que eles acreditam que vão subir a hora que eles quiserem, só que aí não precisa se ligar no jogo, e aí toma gols assim como tomaram uma zaga daquela, com o Técio, com o próprio goleiro da equipe, muito bom goleiro da equipe do Itajaí ali. Não pode tomar 3 gols lá na cidade de Criciúma, tomar 2 gols aqui na cidade de Itajaí, como foi na quinta-feira, e não ter atenção no jogo. Tem que ficar ligadinho no jogo, e é bom o Clube Atlético Itajaí ficar pelo menos vice-campeão ou campeão para subir, porque a gente tem informações da Copa Santa Catarina que a situação do Beck é uma situação do Blumenau, uma situação muito difícil, em questão de arbitragem que não está sendo acertada na federação. Talvez o Beck não volte no ano que vem para o futebol catarinense, e aí entraria o vice-campeão da Série C do campeonato. Então, é só uma questão aí de se organizar e se manter a melhor posição. Bom, nós vamos então aos resultados e a tabela e saber do chororô aí do pessoal no Campeonato Brasileiro da Série A, Série B e também na Série C. Vamos dar uma olhadinha? No Campeonato Brasileiro da Série B, Paysandu 2, Goiás 3, Vila Nova 1, Guarani 1. Oeste 0, Sampaio Correia 0, Figueirense 2, Atlético Goianiense 2, não foi bom o resultado para o Figueirense, CRB 0, CSA 0, Coritiba 1, Avaí 0, também péssimo resultado para o Avaí, mesmo assim ainda continua no G4, e o Boa Esporte perdeu para a equipe do Criciúma por 2-1, realmente bom resultado para o Criciúma. Na Série A, no Campeonato Brasileiro, Fluminense 0, Grêmio 1, América Mineiro 0, Corinthians 0, Bahia 0, Flamengo 0. 2 resultados aí que
deixar o Palmeiras crescer. Palmeiras 3, Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 5, Sport 2, Botafogo 2, São Paulo 2, Santos 1, Atlético 0, Internacional 2, Vitória 1 e o Ceará venceu a Chapecoense por 3-1. Esse resultado do Ceará contra a equipe da Chapecoense, você acha que acendeu definitivamente a luz vermelha para a equipe da Chapecoense? Aí, Ládio, ontem eu assisti esse jogo do Ceará contra a Chapecoense. A Chapecoense se esforçou e se esforçou muito. Saiu na frente, né? Se esforçou muito para perder o jogo. Se esforçou muito. Estava 2-1 para a equipe do... Estava 1-0 para a equipe da Chapecoense. O goleiro do Ceará saiu jogando errado, entregou. A Chapecoense chegou a ter 3 atacantes para fazer o gol contra um defensor da equipe do Ceará dentro da trave. E esse rapaz que tinha a bola, ele conseguiu bater em cima do jogador do Ceará, que estava em cima da linha e perdeu. O que seria o segundo gol, iria matar o jogo. E aí, logo na sequência, aí cresceu o Ceará no jogo e acabou fazendo 3-1. Acho que, assim, dificilmente a Chapecoense aí deve escapar do rebaixamento, pelo que está jogando, pelo que apresentou ontem, que não consegue manter uma constância no jogo. Toma um gol e logo que toma o gol, dá um baixo astral na equipe, que já toma o segundo, toma o terceiro. E hoje teremos aí na rodada aí o Vasco jogando hoje também, então, contra o Paraná. Só imagina esse confronto aí. E a Chapecoense aí vai começar a ficar nessa situação, dependendo de resultado, para não poder cair. O resultado do Figueirense 2-2 com o Atlético Goianiense jogando em casa não foi um bom resultado para o Figueirense. O resultado do Avaí jogando com o Curitiba, mesmo jogando fora, não foi um bom resultado. O único bom resultado aqui foi o Criciúma, que ganhou do Boa. Ele ganhou do Boa, saiu mais 3 pontos, deu uma respirada maior e acredito eu que o Avaí, com esse resultado, ele coloca em xeque a sua possibilidade de subir à primeira divisão. O Avaí vinha aí se mantendo, entrava no G4, caía do G4, voltava para o G4, se mantendo no G4. E ontem os resultados também foram favoráveis à equipe do Avaí, que mesmo com a derrota para o Curitiba, o Avaí permaneceu no G4, buscando a classificação para subir à primeira divisão. Ainda é uma indecisão, a gente não pode cravar. Mas nós já estamos chegando. Ainda não ficou tão decidido. Ali é entre o extremo e aí é o topo da tabela, né? O Criciúma luta para não cair, enquanto que o Avaí e o Figueirense lutam para subir para a Série A. Só que está indefinida a situação, estamos na reta final aí, só que os resultados praticamente não cravam ali, tanto o Figueirense como o Avaí, numa situação confortável. Acredito que desses daí que estão na ponta ali, dificilmente o Fortaleza não vai deixar de subir. Acredito que uma vaga do acesso é do Fortaleza. E um detalhe que ficou registrado aí, que é chororô para tudo quanto é lado, realmente eu vi os lances, o que esses árbitros erraram em penalidade máxima foi espantoso, né? Não sei se você conseguiu ver os melhores momentos dessa rodada. Olha, eu costumo até debater quando se fala em lance polêmico. A palavra do momento é o polêmico. Não, mas isso é um lance polêmico. Não, o pênalti foi polêmico. Polêmico quando eu digo, eu achei que foi pênalti. O Eládio diz, na minha opinião, acho que não foi. Pronto, é polêmico, porque há duas opiniões. Agora, o que houve ontem, não há nada de polêmica, eram 2 pênaltis que eu acompanhei que não foram fora da área. E acredito assim, na verdade, é mão na bola, falta e fora da área. Fora da área. Então, assim, acabou aquele tempo de achar que o árbitro é árbitro de amador. O árbitro tem que ter uma profissão de árbitro, ele tem que treinar durante a semana, ele tem que estudar durante a semana, ele tem que ganhar para se manter. Tem árbitro aí que trabalha a semana toda, no final de semana ele vai apitar jogo. Então, ele é um profissional igual um jogador, ele tem que estudar e ele tem que treinar para aquilo ali. Igor, o que acontece é o seguinte, cara, é inadmissível. São 5 ou 6 arbitrando o jogo. Hoje eles têm comunicação. Tanto é que tem determinados jogos que o árbitro diz o seguinte, espera um pouquinho. Ele está escutando lá o cara. Pô, ninguém viu que aquela bola foi fora da área. Ninguém viu que não aconteceu o pênalti. E ninguém acabou. Mas é assunto que vai desdobrar ainda durante toda essa semana. Vamos aguardar agora a próxima rodada. O Marcílio Dias confirmado então para sexta-feira. Sexta-feira, 15 horas e 30 minutos, até para aliviar o final de semana de eleição aí, até é uma boa situação. E nós estamos encerrando então o nosso programa dessa segunda-feira, prometendo voltar amanhã com mais novidades sobre o Atlético Itajaí,
Clube Náutico Marcílio Dias e Almirante Barroso. Voltamos segunda-feira. Amanhã, quer dizer, amanhã.